Lá você encontra o melhor conteúdo para crianças. O próximo programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão.
Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, Debates. Olá, meus queridos irmãos e amigos, muito bom dia na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e, como eu faço todas as vezes, quero dizer-lhes: Eirene tu querio, a paz do Senhor em grego bíblico, meu irmão e minha irmã, a você que abrilhanta a nossa programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Comigo na técnica de som, ele, o Doni. Doni, que Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós estamos transmitindo pelo Dial 105.7 FM, também as redes sociais da Rádio Musical FM. Debate hoje com o tema Falar em Línguas Estranhas. É evidência do batismo no Espírito Santo? Falar em línguas estranhas é evidência do batismo no Espírito Santo? Nós temos aí sensacionistas, continuistas, pentecostais clássicos, neopentecostais, pessoas que não são cristãs, mas amam a questão teológica. Os debates da Musical estão hoje ouvindo e podem opinar. Nós temos uma enquete no Instagram da Musical FM. Então você entra lá, @FM Rádio Musical, @FM Rádio Musical, e olha, eu estou surpreendido com essa enquete. Falar em línguas estranhas é evidência do batismo no Espírito Santo? Que diz que sim, 48%. Se essa enquete fosse feita há anos atrás, nem teria, eu acho. Pelo menos entre o povo pentecostal. 48% diz que sim, 52% diz que não. Para defender que sim, participando do debate, que é evidência, né? Representando aqui o pentecostalismo clássico, está aqui o pastor Carlos Wagner, que é presidente da Igreja Evangélica Sal e Luz, no bairro do Jardim São Salvador, em São Paulo. Ali é Taboão da Serra, né? Taboão da Serra, né? Próximo Isso. Ali do Embu das Artes. Correto. Ele tem mestrado lato sensu pela Faculdade Mackenzie, por 12 anos foi diretor do Instituto Bíblico do Ferreira, sob a presidência do meu amigo, pastor Levi Libarino. Pastor Carlos Wagner, a paz do Senhor, bom dia. A paz do Senhor, pastor Cruvinel, paz do Senhor, pastor Luciano, prazer pela primeira vez estar debatendo com o senhor hoje aqui, e é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Eu acho que esse tema de hoje é muito importante, porque cai sobre nós uma responsabilidade muito grande, a de defender o ponto de vista pentecostal do batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas. Tá certo. Então recai essa grande responsabilidade hoje. Isso, para engendrar um embate nesse debate aqui, não é do outro lado, um meu irmão que também se classifica como pentecostal clássico. Ele se classifica, meu amigo já de muito tempo, tenho essa liberdade com ele, pastor Luciano Scala, é graduado em filosofia pelo Centro Universitário São Camilo, também é graduado em teologia pelo Instituto São Paulo de Ensino Superior da Pontifícia Santo Anselmo de Roma. Pós-graduado em Bioética e Pastoral da Saúde pelo Centro Universitário São Camilo e pós-graduado em Gestão Executiva em Comunicação pela Faculdade Sumaré. Atualmente é presidente da organização não governamental Instituto Viver
na Bênção, é vice-presidente da Comunidade Evangélica Vale de Bênção, diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos Chácara BV, e também é escritor, radialista, palestrante, apresentador de programa de TV do Vale. O currículo do homem é forte. É forte. É nada. Eu conheci já há anos, irmão. Meu querido irmão, a paz do Senhor, Luciano Scala. Prazer, pastor Roberto Cruvinel, estar aqui nessa manhã, paz do Senhor. Pastor Carlos, é um prazer conhecê-lo. Quero dizer para todos vocês que estão acompanhando o programa que, com certeza, vocês que ficarem conosco, nós vamos aprender juntos. Eu sempre gosto de estar aqui nessa mesa porque não somente falo, mas eu aprendo muito mais, né? E vamos juntos, com certeza vocês vão ter bastante conteúdo aí para pensar acerca dessa temática. Bom, eu não posso interferir, eu só posso mediar. A língua fica coçando, mas vamos nós, pessoal. Você que está pelas redes sociais, compartilha agora as nossas lives, mas deixa um link, compartilha @FM Rádio Musical no Instagram, também no Facebook. Esse negocinho aí é TikTok, que tem esse baratinho, tem TikTok. Tem TikTok é musical? Então no TikTok também, glória a Deus, tá aí transmitindo. Tá? Recorte e tudo mais, e também no Pastor César Cavalcante, no YouTube do Pastor César e no YouTube do Pastor Roberto Cruvinel. Se você não me segue no YouTube, faz esse favor, @Pastor Roberto Cruvinel, e aciona as notificações. Começando com o Pastor Carlos Wagner, pastor da Igreja Evangélica Sal e Luz. Falar em línguas estranhas, considerações iniciais, é evidência do batismo no Espírito Santo? Pastor Cruvinel, pastores, amigos, ouvintes, como eu falei a princípio, o tema é bem sugestivo, visto que ele trata de uma das doutrinas mais importantes do pentecostalismo, que é a manifestação do dom de línguas. Eu só faço adendo que em algumas versões a expressão estranhas não existe, né? É falar em línguas ou em outras línguas. E eu entendo que sim. Falar em outras línguas é uma prova do batismo com o Espírito Santo, da manifestação do dom do Espírito Santo. Eu entendo também que o derramado do Espírito Santo foi prometido, é uma promessa, né, feita não somente por um profeta do Antigo Testamento, como também pelo próprio João Batista, né, o grande profeta João, e posteriormente por Jesus, e que este fato ocorreu no princípio da igreja primitiva e que eles carregaram consigo durante todo o livro de Atos, a narrativa de Lucas, fica implícito e explícito que o batismo com o Espírito Santo trazia como consequência o falar em outras línguas. Então, sim, pastor Cruvinel, eu defendo que o falar em outras línguas é um sinal do batismo com o Espírito Santo. Então, considerações iniciais do pastor Carlos Wagner o falar em línguas é evidência do batismo no Espírito Santo. É evidência. Percebem a construção, como é que está construída a frase, gente. Pastor Luciano Scala, considerações iniciais. Bom, pastor, eu sou pentecostal, eu acredito na continuidade dos dons. Porém, eu penso diferente da fala do pastor Carlos, com muito respeito. Não tenho para mim que a evidência é o falar em línguas. Nós temos pelo menos umas duas maneiras de nós entendermos essa temática. Se nós trabalharmos, pastor Roberto, pastor Carlos, se nós trabalharmos dentro de Atos dos Apóstolos, nós encontraremos muito mais evidências que mostram que, de fato, as manifestações do Espírito Santo, elas sempre se deram com o falar em línguas. Né? Atos 2, Atos, se não me engano, 10 e 19, nós temos essa evidência. Correto. Porém, quando nós olhamos a forma sistemática dos dons, se nós olharmos para os textos, sobretudo paulino, se nós olharmos, por exemplo, Coríntios, capítulo de primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, se nós olharmos também para Efésios, Gálatas, Efésios 1, depois Gálatas, nós vamos encontrar que não vai corroborar essa ideia. Se nós pensarmos, quando Paulo fala no capítulo 12 aos Coríntios, do versículo 7 ao 11, ele vai mostrar que existe uma diversidade de dons e que nem todos possuem os mesmos dons. Então isso fica muito claro.
Então dá a impressão, se nós levarmos ao pé da letra aqui, que essa é a evidência, nos dá a entender que para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, a característica primeira é ela falar em línguas. E eu não penso dessa forma. Eu acredito que existem pessoas que sim, são batizadas com o Espírito Santo e não necessariamente elas têm o dom de línguas, até porque Paulo, quando ele vai falar acerca dessa diversidade, na primeira carta aos Coríntios 12, ele vai dizer que cada um tem um dom e que o Espírito Santo vai distribuir conforme lhe apraz. Maravilha. Vou ler de novo a frase. Correto. A frase é assim, ó. Falar em línguas estranhas é evidência do batismo no Espírito Santo? É evidência? Por exemplo, se você fala em línguas, você é batizado ou quem não é batizado? É evidência ou não é? Tá escrito aí. Foi esse o tema que não colocaram. É evidência, pastor, é evidência. Pastor Carlos. É porque, pastor, desculpa, é que de fato existem pessoas que eles caminham nessa noção, não sei se é a noção do pastor, de que a evidência é o falar em línguas, né? Então eu penso dessa forma. É claro que se falar em línguas é uma evidência, é uma evidência. Pergunta ao senhor, só rapidamente, responda com rapidez, claro. Assim, pastor. É possível falar em línguas sem ser batizado no Espírito Santo? Não. Então, vai, pastor Carlos. Pois bem, o pastor Luciano, ele nos levou a mais um raciocínio. Existem pelo menos 4 pontos de vista dentro desse contexto do tema tratado hoje, né? Há os que defendem, que são os tradicionais, que todo cristão, ao se converter, pastor Cruvinel, ele já recebe o Espírito Santo, ele já é batizado com o Espírito Santo. Há os que defendem que esse batismo ocorre, parece-me que é o que o pastor Luciano está defendendo hoje, com outras manifestações, não somente com falar em línguas, ou ocasionalmente, ou falar em línguas. Continuistas. Né? Os continuistas. Há os que defendem que o batismo com o Espírito Santo é a principal evidência, o falar em línguas, tá? Então, há pensamentos distintos. Eu particularmente defendo que sim, o batismo com o Espírito Santo, ele passa pelo falar em línguas. E é a principal, ou talvez uma das principais manifestações na vida do cristão pós-batizado. Por que eu penso dessa forma? Vamos lá. Suponhamos que o falar em línguas lá em Atos 2 tenha sido apenas para divulgação, promulgação do Evangelho, como defendem os tradicionais, né? Apenas através de no momento, uma manifestação de idiomas ou idiomáticos do capítulo 2. Não seria então o caso na casa de Cornélio, no capítulo 10. Mas o capítulo 2 não fala de língua estranha, né, pastor? Sim, não fala. Não fala de idioma. Sim, eu concordo. É por isso que né? É por isso que eu substituí línguas estranhas por outras línguas. Entendi. Tá? Agora, não casa esse argumento com a casa de Cornélio, capítulo 10. Porque lá não havia estrangeiros. Uhum. Todos que estavam na casa de Cornélio eram israelitas. Uhum. Tá? E aí, nesse contexto, parece-me que falar um idioma, um outro idioma, um estrangeiro, não casa com o fato em si, né? É o caso também do capítulo 19, também não eram estrangeiros, eram hebreus, e também não há contexto para confirmar que ali era um idioma estrangeiro, um tipo de idioma desconhecido. Então, eu defendo como base no livro de Atos, com a linguagem de Lucas, que o batismo com o Espírito Santo passa, sim, pela evidência da língua, é uma experiência que o cristão passa, e aí nós remetemos ao texto de Coríntios, capítulo 12, principalmente o capítulo 14, né? Onde nós temos, mais uma vez, Paulo tratando dessa questão, e chega a dizer que se tiverem reunidos e haver um grupo de pessoas, houver um grupo de pessoas falando em outras línguas e vier estrangeiros ou vier não cristãos, vão dizer que estão loucos. Quer dizer, se fosse um idioma propriamente dito, não casaria, né, com o argumento do texto de Coríntios 14. Então eu entendo que sim, o falar em outras línguas é uma manifestação clássica, clara, do Espírito Santo na vida do cristão.
o batismo, o falar em línguas estranhas é evidência do batismo no Espírito Santo? E aí, pastor, dentro daquilo que o pastor Carlos falou, pastor Luciano Scala? Então, eu penso, eu não tenho para mim dessa forma, né? Eu acredito que existem outras evidências que elas ficam até mais latentes, no caso da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Mas aí eu pergunto, o senhor permita-me, claro, te corrigir, te interpolar. Como então poderíamos confirmar que o indivíduo foi batizado com o Espírito Santo sem a evidência das línguas? De que forma? Sem evidência. Pelo fruto de Gálatas, né? Gálatas capítulo 5. Eu acredito que por esta forma a gente acredita, eu acredito que a pessoa ela pode evidenciar que verdadeiramente ela foi batizada com o Espírito Santo. Mas, pastor, deixa eu perguntar. Agora, eu tinha uma interpelação para você, um apertar para você, pastor Carlos, mas já vou aproveitar para apertar. Eu sei, pastor, eu já estou preparado. Já vim preparado. Aqui, mas, Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito é para todo crente, batizado ou não. Sim. Então, essa argumentação não se sustenta, porque o fruto do Espírito é para todo crente. Então, nós estamos falando da manifestação espiritual. Eu acredito que a construção da frase, veja, falar em línguas estranhas é evidência. Bom, é óbvio que ninguém que fala em línguas não é batizado. Não é batizado. Sim. Então é uma evidência. Agora a questão, é a única evidência? Essa é a única evidência? Então acho que parece que é isso que o irmão quer defender, Sim. não é isso? Que não é a única evidência. Porque o fruto, batizado ou não, sim, todo crente tem que ter, né? Por quê? Porque tem nele a ação do Espírito Santo. Até porque quando a gente olha, por exemplo, lá os Efésios, que dá a impressão de que a pessoa, quando ela se converte, é porque ela já está batizada. Só que, na verdade, a impressão que eu tenho é a ação do Espírito Santo na vida dela. Efésios o quê, gente? Efésios 1. 13, está falando? Eu abro para você aqui, acho que é isso aí, meu irmão. Deixa eu ver se é isso mesmo. É 1:13. Aqui os tradicionais, os irmãos tradicionais dizem que você já está batizado ali, né? Exato, sim, é 1:13, é 1:13. O senhor quer que eu leia? Eu peço, se eu puder ler. Eu vou quebrar o seu galho aqui. Quer até achar aqui. Isso aqui já está aqui na mão, mas eu uso ainda, pessoal, a Bíblia de papel, viu, irmãos? Mas o que é? Isso é um ataque? É um ataque. Eu ainda sou tradicional. 1:13 diz assim, ó. Isso é vintage, pastor. Vintage, eu sou vintage, glória a Deus. Vamos em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso não é o batismo, então, né? Algumas pessoas, elas entendem aí, né, como batismo, porque na verdade a pessoa, ela vai se converter porque a ação do Espírito Santo já ocorreu nela. Porque ela vai se converter, ela vai se arrepender, só se arrepende se o Espírito Santo verdadeiramente age. O que eu tenho para mim, e foi para isso que eu pensei o tema, é que o falar em línguas não é a evidência. Ela não é a única, ela não é a evidência. Exclusivamente a evidência. Exclusiva, exato. Eu tenho 2 textos. O Coríntios 12, onde Paulo mostra essa diversidade. Sim. E ele afirma que nem todos terão os mesmos dons. E também o Coríntios 14, né, que o senhor até citou, o versículo de número 5, quando Paulo fala: ora, quero que todos vós faleis em línguas. Paulo está justamente dizendo isso. Ele gostaria que todos falassem línguas. Por quê? Porque na concepção de Paulo, a concepção bíblica vai dizer o quê? Que o falar em línguas edifica a si mesmo. E é isso que Paulo gostaria, mas isso não é um fato. Sim. Até porque nós olhamos para a nossa igreja e nós sabemos que nem todos que estão ali falam em línguas. Coríntios 14:5? 14:5. 14:5. Então nós olhamos para a igreja e nós sabemos que nem todos falam em línguas. E essa questão da evidência, o programa de hoje ele é importante, porque para muitas pessoas, aqueles que não falam em línguas, são pessoas, são crentes de segunda categoria. Isso existe em muitos lugares, onde a pessoa ela não é bem vista, assim, bem vista no sentido de... Mas isso não é mais ensinado, viu, pastor? Tudo bem, mas ainda, isso daí no meio pentecostal existe, não pastor. existe mais. Não, mas ainda existe. De pessoas que não tenham falar em línguas, tem igrejas que a pessoa não é consagrada ao obreiro, se ela não falar em línguas. Isso é verdade, isso existe. Isso tem convenção, inclusive. Então, exatamente, é isso que eu estou dizendo. Então o programa de hoje, no meu ponto de vista, ele é libertador. Porque muitas pessoas, elas não se consideram tão cheias de Deus justamente pelo fato de ela não falar em línguas. Agora, nós precisamos considerar um ponto, me permita uma observação, pastor, que eu acho que a principal confusão nessa questão do batismo com o Espírito Santo é o fato de que receber o Espírito Santo não é o batismo com o Espírito Santo.
Nós vemos isso claramente E no nem ministério. o fruto do Espírito. E nem o fruto do Espírito. E vamos ver isso na Bíblia. Nós observamos claramente em João capítulo 20, versículo 22, que Jesus disse aos discípulos: recebeis o Espírito Santo da promessa e sopra sobre eles. Sim. O texto deixa claro isso, né? E aí Jesus, então, manifesta sobre eles o poder do Espírito de Deus de purificá-los, de redimi-los, né? De levá-los ao corpo, à igreja de Cristo. E aí, quando a gente vai para Atos capítulo 1, Jesus fala no versículo 4, vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ora, se batizar com o Espírito Santo fosse receber o Espírito Santo, o texto de João 20, capítulo 20, versículo 22, seria o texto definitivo. Mas aí, pastor, o tema é o seguinte. Tá? O batismo no Espírito Santo, os dois concordam aqui. A língua estranha é uma evidência, óbvio, só fala a língua estranha do ponto de vista pentecostal continuista. Quem é batizado, claro. Sim. Certo? Se não tem essa experiência, se não tem uma experiência física, como é que você sabe que alguém é batizado no Espírito Santo? Aí jaz o problema. Quero saber. Aí que jaz o problema. No meu ponto de vista, pastor Luciano, até por conta da questão apologética bíblica, nós não encontramos evidências de uma outra forma que se confirme o batismo com o Espírito Santo a partir do próprio texto de Atos 2, né? Que eles passaram a falar em outras línguas. Então, pastor, mas ali são textos descritivos, né? São descritivos no aspecto histórico. Sim, exatamente. O que é descritivo, por irmão? Porque são textos... Lucas está escrevendo a história, o fato de forma histórica. E tem inspiração? Tem, claro que tem. Menor do que... Mas, por exemplo, pastor, desculpa, eu sei onde o senhor quer chegar. Aquele texto, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Isso daí é uma promessa ou é uma descrição do que aconteceu ali? É uma descrição. Porque a questão tem a ver com o governo romano. Então ali não é uma promessa. Tem muitas pessoas que têm aquilo como promessa. Sim. É uma promessa. Mas não. serve como via de regra, né? Como assim? Não entendi. Como assim, via de regra? Jesus estabelece ali como uma norma que aqueles que crêem nele... Não, mas peraí, gente. Mas não é uma promessa. Mas ali não é uma promessa. Irmãos, a gente já está saindo do tema. Não, mas é que o senhor perguntou que era descritivo. É porque esse texto aí que vocês estão citando de Atos 16, porque assim, os tradicionais dizem que o livro de Atos, ele é um livro descritivo. A impressão que dá é que tem uma menor inspiração, e não é a verdade. Agora, tem doutrina em Atos? Tem doutrina. Esse texto citado aí, que foi citado em Atos 16, se refere a uma questão com o governo romano. A questão é... nesses textos, pastor Luciano, a palavra é sua. Existe algum texto bíblico que alguém foi batizado no Espírito Santo sem falar em línguas, que está escrito lá? Essa aqui é a questão. O que nós temos é Paulo fazendo toda a sistematização e Paulo dizendo. Eu acho que fica até melhor eu ler o texto para não usar palavras equivocadas. Lá em... Qual é o texto? Coríntios 12. Primeira de Coríntios 12. Tá aberto. E o versículo 7. Diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e outro a operação de milagres, e a outra a profecia, a outro o dom de discernir espírito, a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. O que eu tenho para mim, pastor, com todo respeito, é que esse texto, ele justamente mostra que o Espírito Santo ele vai dar para cada um conforme lhe apraz, e que não necessariamente todos terão o dom de línguas. E é isso que eu tenho para mim. Esse texto que ele colocou, pastor Carlos, tem a ver com o batismo no Espírito Santo ou com a continuidade do Espírito Santo depois? Em minha opinião, tem a ver com a continuidade, não tem a ver com o batismo.
Eu queria ler um texto aqui. E a pergunta que eu fiz para ele fica para o senhor também. Tem texto bíblico, algum texto bíblico que diz que você é batizado sem falar em línguas? Não. A mesma pergunta. Mas tem algum texto que fala também o contrário? Tem, então, aí que tá. Tem? Existem 3 textos Então vai. que dentro da narrativa fica claro que o falar em línguas foi a evidência principal. Então, mas isso desculpa, mas é a maneira que o senhor interpreta o texto. Mas então leia o texto, vamos ver o texto, vai. Vamos ler o texto. O pastor lê o texto, ele lê também, vamos lá. Vamos lá. E eu fico alguém me amarra na cadeira e me arruma a mordaça. Se contenha, pastor Cruvinel. Tá querendo... Agora é a nossa vez. Quem tá me olhando aqui, ó, olha a minha cara. Tá querendo participar do debate. Os dois são meus amigos, é muito legal. O bom que eu consigo, dá pra apertar os dois. Vai lá, pastor Mas você Carlos. tá só apertando do lado de cá, fala com ele também. Atos capítulo, olha só que interessante. Atos capítulo 10, versículos 45 e diante. Olha só. Eu gosto muito desse texto porque ele é muito claro, né? Elucidativo. Veja bem. Vou ler do versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os que haviam vindo com Pedro, das que estavam com Pedro, também se admiraram, porque viu cair sobre os gentios o dom do Espírito Santo. Olha só, o dom do Espírito Santo. Está muito claro o texto. Pois estes que vieram com Pedro os ouviam falar em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro. Aí Pedro pergunta sobre a questão da manifestação. Aí é línguas, né? Esse texto. Sim. Então fica implícito. Aí quando a gente chega aqui no capítulo... Isso aí tá explícito, irmão. Não, explícito, perdão. Mas aqui, por exemplo, nós estamos aqui nós 3 reunidos. Daí nós oramos, começamos a falar em línguas. O Espírito Santo veio, falamos em línguas. Pronto. Significa o que isso? Mas aí a pergunta é assim, significa o quê? É uma regra, então? Mas a pergunta, falar em línguas estranhas é uma evidência, não está dizendo? Que é uma evidência, sim. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, você falou em línguas. Aí que tá, tem algum texto bíblico que alguém batizado no Espírito Santo mostrando, né? E que a pessoa não falou em línguas, aconteceu outra coisa? Isso. Uma outra coisa, por exemplo, a pessoa teve um êxtase. É que da mesma forma... Entendeu, irmão? É que da mesma forma que nós não teremos esse texto mostrando isso, nós também nós não teremos um texto que vai dar essa clareza. Eu entendi o texto perfeitamente que o pastor leu. Mas então... É isso aí. Mas não tem, quando a gente olha... Porque eu vou ter que esconder então Coríntios 12. Me permita... Porque Paulo está dizendo o quê? Que cada um vai ter conforme o Espírito Santo lhe apraz. Mas me permita uma observação, pastor Luciano, pastor Cruvinel. Quando Pedro retorna a Jerusalém, visto que Pedro ele era muito amante dos que eram da circuncisão, que também era um clã dentro da igreja cristã primitiva. Vale observar isso. Os judaizantes, convertidos ao cristianismo. Eles pedem a Pedro satisfação, principalmente os anciãos, porque Pedro pregou a um gentil. Né? E Pedro levou com ele um grupo, que ele nada bobo, levou testemunhas. As testemunhas no capítulo 11 testificam e falam mais uma vez. Nós os vimos, está aqui o texto, falar em outras línguas, como nós recebemos lá no capítulo 2 de Atos. Quer dizer, eles mais uma vez testificam que aquilo serviam, pelo menos para a igreja primitiva, como um sinal do batismo com o Espírito Santo. Talvez eles não possuíam outra referência, talvez eles não tinham outro tipo de forma para medir esse batismo com o Espírito Santo. Qual era a outra regra? Não existia. Sim. O que eles tinham era a experiência, porque o que marcou a igreja primitiva foi a experiência. Olha, nós vamos voltar depois do intervalo, daqui a pouco nós estamos entrando no intervalo, eu vou voltar com o pastor Luciano Scala. Agora, observa, gente, o tema é esse. Falar em línguas estranhas é evidência. Aqui não está dizendo que se é a única. Existe outra? Essa é a minha pergunta. Tem outra evidência? O pastor Luciano Scala fez a colocação aqui do fruto do Espírito. Do fruto do Espírito. Quase como um tradicional, né? Como uma das evidências. Mas o batismo no Espírito Santo. Porque você não precisa ser batizado no Espírito Santo para ter o fruto do Espírito. Uma outra colocação... Aqui, existe uma diferença entre a evidência do batismo e o dom de línguas, que está lá em Coríntios 12, que já foi citado aqui. Nós vamos ao intervalo
Presta atenção nessa promoção, pastor Luciano Scala volta falando a palavra contigo, tá? Fica com Deus, vamos lá, intervalo. Debates na Musical FM. E eu quero falar com você que está ouvindo esse programa, que é pastor, pastora, líder, foi chamado por Jesus para liderança. A Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, traz para você a Escola de Ministérios. A FTB tem vários cursos na área de teologia, línguas originais da Bíblia, mas eu quero falar com você que tem um chamado específico. Olha aí a Escola de Ministérios. São 4 partes: cursos, mentorias, evento ao vivo e conteúdos. Evento ao vivo, uma vez por ano, você é convidado para participar junto com outros alunos da Escola de Ministérios, com grandes nomes da igreja, da teologia, para passar um dia com você. Conteúdos, todas as semanas você recebe conteúdos licenciados para que você possa baixar, você não precisa comprar, a gente vai selecionando, negociando e entregando para os alunos da Escola de Ministérios. Mentorias todas as quinzenas, uma vez, 2 vezes por mês, você tem uma mentoria com alguém interessante que vai falar sobre algum assunto importante exclusivo para a Escola de Ministérios, e você não fica de fora de nada disso. Mentorias sobre ministério, sobre implantação de ministério, problema na igreja, problema ministerial, como resolver situações, tal, tudo isso, e você paga só um valor mensal. Então presta bem atenção. Ainda tem a área de cursos. Na área de cursos tem lá uma plataforma da faculdade cheia de cursos, tipo um Netflix de cursos, que fica disponível para você durante 2 anos. Então, se você está ouvindo esse programa, então é porque nesse momento tem vagas para você entrar na Escola de Ministérios. O valor é R$ 83,00 por mês, é uma recorrência, você paga do jeito que você quiser, se é boleto, Pix, fio do bigode, sei lá. 9007-6844, você me chama pelo WhatsApp, coloca teu nome, tracinho Ministérios, 9007-6844. Dia 17 agora tem café da tarde com os alunos da Escola de Ministérios aqui em São Paulo. Então, é um programa gigantesco. São milhares de alunos e você pode ser mais um, você pode ser mais uma. A gente está acabando de falar aqui sobre a ambiência, de estar com as pessoas certas e tal. Então isso também funciona ministerialmente. Se você quer saber mais, então me chama no WhatsApp, o WhatsApp é 011 99007 6844, 011 99007 6844, e venha participar com a gente. Ainda hoje eu vou falar, o Janguier na última vez ele falou assim, eu vou dar uma mentoria também aí. Venha participar da Escola de Ministérios você também. O WhatsApp é 011 99007 6844. Quer que eu te diga uma coisa? O teu chamado não tem nada a ver nem com essa rádio, nem com essa faculdade. Quem chama é Deus. Jesus Cristo disse, ore ao Senhor da Seara para que Ele chame, para que Ele traga semeadores, ceifeiros para a Seara. Agora, na sua capacitação, aí assim a gente pode ajudar. Se Deus te chamou, é você e Deus. Agora, capacitação é aqui com a gente também. Então vem com a gente. Uma caixa de ferramentas está esperando você para que você tenha um ministério bem sucedido. O WhatsApp é 990076844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Debates na Musical FM. E nós voltamos aí, olha, com esse debate aí. Falar em línguas estranhas é evidência do batismo no Espírito Santo. Você já viu alguém que falasse línguas e não é batizado no Espírito Santo? Já viu? É a única evidência. Já aproveitando, vai. Como é que é esse negócio? Tem diferença entre língua estranha como evidência e dom de língua, que está lá em 1 Coríntios 12, variedade de línguas. Tem diferença disso? Nós vamos voltar aqui com o pastor Luciano Scala. Lembrando que nossa enquete está lá no @FM Rádio Musical. Vai lá e deixa a sua opinião. E que tal você mandar, isso, olha aí, ó, FM Rádio Musical. O pastor Carlos está dizendo que sim, é evidência de batismo no Espírito Santo. O pastor Luciano Scala diz que não é não. Você pode mandar sua opinião aqui também no nosso WhatsApp, 11 9
11-984-88-9988. Tá bom? 11-984-88-9988. Pastor Luciano Scala, dentro disso que o pastor Carlos falou, essa palavra é sua. Vai. Bom, pastor, eu tenho para mim que a evidência, ela não se dá apenas com falar em línguas, né? Eu acredito que essa supervalorização do falar em línguas é meio complicado, porque nós temos pessoas que elas não receberam de Deus esse dom, e elas não receberão. Isso está totalmente claro lá em Coríntios, capítulo de número 12. Então, eu tenho para mim que muitas pessoas que estão talvez acompanhando o programa agora tenham esse sentimento de por que Deus não me deu? Por que o Espírito Santo não me batizou? Sendo que eu sou uma pessoa que eu busco, que eu oro, e ela não fala em línguas. E ela não tem o dom de línguas. Por quê? Porque o Espírito Santo não lhe deu. Talvez tenha outros dons. Talvez ela recebeu os outros e não recebeu necessariamente esse. Talvez ela tenha o dom de cura. Talvez ela tenha o dom de interpretação de línguas. Pastor ou de Luciano, profecias. existe uma diferença de língua estranha quanto evidência e dons de variedade de língua? Tem essa diferença? Porque a pergunta é exatamente essa. Falou em línguas, é uma evidência? É uma evidência? Porque para você ser salvo, não precisa se falar em línguas. Você ser salvo, Atos 2,41, você salva, aceita Jesus, né? Uhum. Porque o irmão está fazendo já, a segunda vez que o irmão faz uma distinção, assim, quase como se fosse um crente de segunda classe. E isso não é verdade. Diante de Deus não é verdade. Mas, pastor, isso é algo que eu não sou assembleano. Não sei se isso acontece em assembleia ou em Não acontece não, porque eu sou assembleano. Porque assim, eu tenho relatos disso, já vi pessoas dizendo isso. E já vi relatos de pessoas que são bons, são dedicados a Deus, são pessoas que têm uma vida piedosa e não exercem um cargo ministerial justamente por não falar em línguas. E eu não sei se estou falando alguma... Não, aí o irmão não tá. Só para colocar, sim. Porque, veja bem, se é uma igreja pentecostal que crê nesse tipo de... Mas já foi discussão em muitas convenções assembleianas, como é que você prova que a pessoa... Todos vão falar em línguas? Como é que você prova que a pessoa é batizada no Espírito Santo? Isso pode dar uma certa dificuldade jurídica, né? Mas não é essa a questão aqui. A questão nem é uma convenção assembleiana. Uhum. A questão é se é evidência ou não é. Então, aí tem que ser bíblico. E aí? Me permita um adendo, por favor. 3 observações. A primeira observação, Atos 2... Atos 10, 19. Atos 19. Todos os que estavam nesta ocasião, todos receberam o Espírito Santo e todos falaram outras línguas. Todos. Mas Atos 2 é idioma. Outras línguas. É idioma. É língua estranha. É idiomas, né? É glossolalia. Mas eles falaram todos outras línguas. Glossolalia, perdão. E aí fica a observação de que não houve exceções no derramado do Espírito Santo no texto. Em nenhuma das 3 ocasiões. Na ocasião de 19, o encontro de Paulo com os discípulos de João. Na ocasião de 10, o encontro de Pedro com os da casa de Cornélio e Cornélio. Na ocasião de Atos 2, Pedro e companhia receberam o poder de Deus. Então por esses textos de Atos, dá para se definir então, pastor, que é necessário então que fale línguas? Dá para definir que quando se busca o Espírito Santo, ele é derramado sobre aqueles que buscam. Sim. Eu não posso nivelar o fato de que pessoas que não recebem o Espírito Santo, estas pessoas, elas não recebem porque são inferiores. Mas aí a pergunta, não tem que o pastor colocou 2 vezes essa questão aqui. Eu pergunto para o meu irmão que o senhor tem uma formação pentecostal clássica, assembleiana. Claro. Não é? Assembleiana. Pergunto para o irmão, eu nasci no movimento pentecostal, quem não é batizado no Espírito Santo é considerado como crente de segunda classe? Não é considerado como crente de segunda classe. Então, porque tem que tomar cuidado com a fake news. É né? tanto que, mas pastor, em nenhum momento eu falei que foi na Assembleia. Em qualquer lugar. Aliás, existe o sim. Então, tudo bem. Então, o senhor concorda comigo. Houve uma época em que pessoas que não falavam em línguas... Eu não estou sendo leviano, então. Não eram considerados crentes de segunda classe. Eram instados veementemente a buscar. Agora, veja... Para você ser salvo, não precisa falar em línguas. Mas não é esse o debate. Sim, e aí, pastor? Não é considerado
crente de segunda Graças classe. a Deus. No entanto, vem um adendo. O que se faz é estimular que todos da congregação busquem o Espírito Santo. Boa. Acho que todo pastor faz isso. Paulo fala isso, né? Que todos busquem. Todos busquem. Agora, nós buscamos uma referência para que se confirme o dom do Espírito Santo. Porque, como eu falei a princípio, receber o Espírito Santo é uma coisa. Quando você se converte, capítulo 16 de João, o próprio Jesus falou que é o Espírito Santo quem faz esse ato, né? Quem produz em nós o arrependimento. No entanto, nós descobrimos nas Escrituras, a partir dos relatos de Lucas, que há sim um sinal a ser perseguido. Eu não sei dizer para o senhor se este é o sinal definitivo, porém o que eu tenho como referência é o falar em línguas. Então, se eu for além disso, eu posso correr o risco de ir para Heresias capítulo 10. Mas que é? Heresias capítulo 10. Não, mas aí você... Vixe, irmão, mas só deixa eu colocar, nós temos áudio aqui, mas assim, ó, o texto de Atos 19 diz assim, e falaram em línguas e profetizaram. E se acontecer de a pessoa profetizar e não falar em línguas? É evidência? Você responde já, vamos ouvir o áudio. Bom dia a todos aí da Rádio Musical FM. Meu nome é Alex, eu sirvo na Igreja Cristiana Libertação como diácono. Eu queria deixar uma pergunta aí, tanto para o Cruvinel como para o pastor que está aí na mesma posição. O batismo com o Espírito Santo, ele é visto pela Assembleia como uma forma de poder. É um poder diferenciado. Se a pessoa que tem o dom da cura, o dom do ensino e outros dons que tem lá do Espírito Santo, isso não é um poder? A única forma de você demonstrar o poder do Espírito Santo através do batismo é somente pela falar em língua, e os outros não é um poder, não? Eu queria saber o que é que eles pensam disso daí. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, irmão. Eu estou só dirigindo o debate, tá? E a Assembleia de Deus não está em tema de debate. A Assembleia de Deus é uma das maiores denominações desse mundo aqui, né? e divulgou a doutrina pentecostal, né? Mas, papai, pastor Carlos, pode responder. Posso responder, então. A pergunta do irmão é bem pertinente. Mais uma vez vem já a confusão, pastor Luciano. Batizado com o Espírito Santo é uma coisa. Receber o Espírito Santo é outra coisa. Que esse é o problema da tradução do que ocorreu em Atos por parte dos tradicionais. Jesus deu o Espírito Santo aos apóstolos pós-ressurreto, conforme João 20. Ele deu. O texto está muito explícito. No entanto, ele prometeu, ele mesmo que deu, ele prometeu, vocês receberão o Espírito Santo. E agora, como explicar isso? Se ele deu o Espírito Santo, como receber? Aí eu pergunto, pastor, o irmão citou o negócio de cura. Está escrito em algum texto bíblico e foram batizados no Espírito Santo e saíram curando, que ninguém está discutindo que a pessoa recebe dons. Dons de saber, dons de poder. E receberam o poder do Espírito Santo ali, batismo, e saíram curando. Não está escrito em lugar nenhum. Mas de profetizando está. E aí? Se ele não falar em língua e profetizar? É uma evidência, então. Porque para mim, a pessoa ela pode curar, né, como evidência, ela pode profetizar, ela pode discernir espíritos. Tudo para mim, isso daí é uma evidência, são evidências, melhor dizendo, da pessoa. Mas as evidências bíblicas, pastor, essas que estão É que nós estamos fundamentando a nossa conversa em Atos. Em 2 relatos, eu vou desconsiderar o Atos 2, porque ali nós já entendemos que não é o falar em línguas, mas ali são idiomas. Então nós estamos baseando isso, dizendo que a pessoa ela tem essa evidência, baseando-se em Atos 10, em Atos 19. E o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que o texto de Atos ele não seja inspirado. O que eu estou dizendo é que aquele que sistematizou a doutrina da igreja, no caso de Paulo, ele coloca que existe uma diversidade de dons e que o Espírito Santo dá para cada um conforme lhe apraz. E aí a pergunta é, a diversidade de dons é dada a posteriori, porque a questão é da evidência, no momento do batismo. Porque esse texto aqui... Jesus falou em línguas? Então, mas aí a dispensação, o debate é comigo, eu respondo.
Porque a dispensação do Espírito Santo começa na ascensão de Cristo. Sim. E aí é uma outra questão, porque é a questão da singularidade de Jesus. A mesma questão de soprar sobre os discípulos foi singular, tem uma outra representação. Mas esse texto aqui, irmãos, isso que eu quero saber de vocês. Veio sobre eles o Espírito Santo, tanto falavam em línguas como profetizavam. Então eles falaram em línguas e profetizavam ao mesmo tempo, ou uns falavam em línguas e outros profetizavam. Alguém aqui admite a possibilidade de profetizar como uma evidência? Eu não admito isso como uma evidência. Me permita fazer essa observação. Observe. Eu admito que, segundo os relatos bíblicos, é o que eu tenho, o falar em línguas é uma das principais evidências e que serviu como referência. Aí eu faço uma observação, tanto para o moço que fez a pergunta, como para... Não, mas se é principal, qual é a outra que você colocaria? Eu colocaria que é possível que se manifeste de uma outra forma, como, por exemplo, falar um outro idioma, tá? Como aconteceu em Atos capítulo 2. Agora, eu não encontro a evidência da cura, a evidência da profecia como a confirmação do batismo. Eu não encontro. Então, Atos 19 não é? 19 mostra, né? Mas isso pode ter acontecido a posteriori. Não. Pode ter acontecido na ordem. Primeiro falaram em línguas, depois profetizaram. Não está escrito isso não, pastor. Está escrito assim, sobre eles, e veio sobre eles, versículo 6, o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizavam. Aqui, a pergunta dois, né? Eles falavam em língua e profetizavam ao mesmo tempo? Pode ser? Então, mas uns falavam em língua e outros profetizavam? Aí você não admite? É exatamente isso que eu estou dizendo. Não está claro o texto de que houve outro tipo de manifestação que não fosse falar primeiramente em línguas. Você acha que está claro, pastor? Para mim está claro. Por quê? Porque o versículo aqui é bem claro, né? Tanto falaram como também profetizaram. Então, assim, independente da ordem que foi colocada aqui no texto. O que eu tenho para mim, desde o começo do nosso programa, é que é muito complicado nós criarmos esse tipo de raciocínio baseando-se apenas no caso de Atos. Das narrativas de Atos. Atos 10, na verdade. Porque não é nem Atos 19, porque aqui já vai dar um nó. E Atos 2 também dá um nó. É Atos 10, no caso da casa de Cornélio. Que para nós interessa bastante, afinal de contas, Cornélio era um romano gentil. Sim. Certo? Agora, vamos... Mas ali é justamente para mostrar, né? Exatamente. A intenção, certamente, de Lucas era de mostrar que o Espírito Santo não é algo restrito a judeus, que também um estrangeiro pode ser alcançado pelo Espírito Santo. Agora, vamos colocar em consideração, em pauta, a experiência. Todos nós aqui fomos batizados com o Espírito Santo. Aqui não tem nenhum que não tenha sido, dentre nós três aqui presentes. E primeiro, antes de profetizarmos, me corrija se eu estiver errado, antes de falarmos de revelação ou cura e tal, falamos em línguas estranhas. Eu falei, isso daí mas é minha experiência. É a minha também. É que é difícil... E provavelmente deve ter sido a sua. Mas eu fundamentar a minha teologia, ou fundamentar aqui no rádio uma teologia baseando-se na minha experiência... que Atos é o livro das experiências, né? Quando nós passamos a analisar o livro de Atos, aquilo fica estabelecido para a igreja primitiva como regra, porque é o que eles tinham, pastor Cruvinel. Eles não tinham mais nada. Era muito recente, era muito, como posso classificar, inicial, vamos dizer assim, que eu não achei outra palavra para colocar, para definir uma outra coisa, uma outra tese, uma outra teologia, que não fosse a manifestação das línguas para confirmar o batismo com o Espírito Santo. Sim, fala, pastor. Não, eu penso diferente, porque até porque os textos de Paulo, muitos deles são anteriores ao texto de Atos. É verdade. Paulo sistematizou antes que foi colocado em Atos. Então, assim, eu não vou por esse caminho. Eu não consigo criar essa regra, por mais que eu seja pentecostal, e por mais que eu tenha tido como experiência primeira o falar em línguas. Paulo, mas eu agora, não coloco veja bem, uma regra. Por honestidade, gente, Paulo, ele cita essa questão das línguas, inclusive em Coríntios 14, 2. E o texto diz assim, 14, deixa eu ver... Eu tinha colocado Coríntios 14, 2. Ele cita o crente falando em outras línguas. 14, 2. Aqui, E que na versão original não está a palavra de estranhas. Não. Mas ela pode ser incluída porque está escrito Mistérios, aqui, né?
Está escrito, rogar lalon glosseu, que antropós la lei alateu, udeis gaer acua e pneumatirei la lei misteria. Quer dizer, está falando quem fala só Deus entende, então não é idioma. E é mistério, não é idioma. Exato. Agora, a questão é se isso é evidência. Tem mais uma pessoa na linha, manda aí mais um áudio, vamos ver. Bom dia, pastores da Rádio Música FM, sou Fernando do interior de Minas Gerais. Pois bem, na minha opinião, falar em línguas é um dom, o qual o Espírito Santo dá a cada um conforme ele quer. E o apóstolo Paulo também vai dizer que bom seria se todos falassem em línguas estranhas. E então, sendo assim, nem todos falarão em línguas. Quer dizer que também nem todos serão batizados com o Espírito Santo. Então, pode ser assim, que quem fala em línguas já foi batizado com o Espírito Santo, só que nem todos. Alguns não serão manifesto o dom de falar em línguas, e sim outro dom, pois falar em línguas é uma coisa, ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. Eita, lá, aí já deu um nó, irmão. Mas assim, eu acredito... Aí nós vamos para a heresiologia mais uma vez. Mas peraí, eu acho o seguinte, ó, o que eu penso aqui? Nós vamos para a consideração final agora, tá? Mas o que eu penso, assim, que é uma doutrina que até no meio pentecostal tem muita dificuldade para o pessoal entender. Eu posso ler um texto? Uma pessoa vai para a consideração final agora. Vamos chamar aí considerações finais. Vamos lá. 2 minutos cada irmão. Chamou? Considerações finais. Debates. O senhor tem 2 minutos, inclusive, para falar da sua igreja e lá. Vamos lá, Obrigado. pastor. Vamos lá. Primeiro, eu quero ler rapidamente aqui 1 Coríntios 12, ou melhor, 14, versículo 13. Pelo que, o que fala em outras línguas, ou que fala em outra língua, deve orar para que haja interpretação. Então, aqui fica claro que o dom de falar em línguas é um, de interpretar é outro. Respondendo ao irmão que perguntou anteriormente, sim, é necessário que o dom de língua se revele, se manifeste primeiro, para que se manifeste os demais dons. No meu ponto de vista é esse, tá? Afinal de contas, eu não posso tirar o que está nas Escrituras. Terceiro, eu não conheço nenhum personagem, eu listei até alguns nomes aqui, pastor Luciano, de grandes homens de Deus que tenham, em algum momento, recebido o batismo com o Espírito Santo, que não fosse nessa ordem. Primeiro línguas estranhas e depois manifestações. Citar homens como John Wesley, que narra na sua história, biografia, como ele se tornou um pentecostal. Próprio Gunnar Wingre, Daniel Berg, que teve uma experiência batista nos Estados Unidos e na igreja do missionário Simon Rua Azusa. Na Rua Azusa, ele recebeu o dom do Espírito Santo e passou a falar em línguas. Por sinal, na Azusa, tá? A história da Azusa, o falar em línguas era como um escândalo naquela região, porque eles faziam isso o dia quase todo, tá? Então, em minha opinião, eu não conheço ninguém que tenha falado em línguas que eram tradicionais e que dissesse depois, não, me arrependi, não é bem assim, isso não acontece, não existe, isso foi emoção da minha parte. É a minha observação final. Então, no meu ponto de vista, eu fico com as Escrituras, eu não consigo interpretar o texto aqui sem que haja esse ponto de vista, e eu não consigo fugir desse pensamento. Segundo, na minha interpretação, quando Paulo ele coloca a ordem, capítulo 12, 13 e 14, na questão dos dons, ele aqui está apenas preocupado com a ordem da igreja, do culto. Ele não está estabelecendo aqui nenhum tipo de regra. Pastor, amém. Quem quiser conhecer seu ministério, como faz? Nós estamos ali na Igreja Evangélica Sal e Luz, fica aqui em Taboão da Serra, pertinho daqui de São Paulo, centro de São Paulo. Por sinal, estamos completando um ano agora, dia 3 e 4 de junho, amanhã, né? É só seguir lá, @saliluz.igreja. Para nos seguir, nós estamos na @saliluz.igreja, tá? Ou Carlos Wagner Bonfim, né? No Facebook, Carlos Wagner Bonfim também no YouTube. Obrigado, pastor Carlos. Pastor Luciano. Legal. Foi citado aqui o William Seymour, que foi o responsável daquela igreja da Rua Azusa, onde teve um grande avivamento. E uma das coisas que
ressalta nas suas falas, nas suas obras, é exatamente isso. A supervalorização do falar em línguas. E ele não tinha como pôr evidência apenas o falar em línguas. Seymour é um dos exemplos de teólogos que pensam diferente da grande parte de nós pentecostais. Eu também me coloco nesse grupo. Quero agradecer, pastor Roberto Cruvinel, pelo convite. Agradecer toda a rádio, toda a equipe da Rádio Musical. Sou pastor Luciano Escala, da comunidade evangélica Vale de Bênção. Se você precisa de ajuda com dependência química, eu sou responsável por uma casa de recuperação. Então, se você precisa de ajuda, entre em contato comigo no meu WhatsApp, 011 96424 2661, ou então pelas minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, principalmente Instagram. Coloca aí Luciano Escala, me manda uma mensagem e vamos ajudar essa pessoa e vai ser um grande prazer. Obrigado. Sim, perdoa, pastor. Eu só ia agradecer e falar também que sou responsável por um projeto nas ruas com pessoas em situação de rua e quem quiser nos ajudar, entre em contato comigo. Ajuda, que é coisa de crente, irmão. Coisa de crente, viu? Batizado com o Espírito Santo. Irmão, mas se você também não é crente e quiser ajudar, o pessoal aceita. Olha, deixa eu dizer, vamos ver como é que ficou a nossa enquete, rapidinho, dá pra ver? Dá tempo? Vamos ver como é que ficou a enquete. 49% diz que sim, é evidência do batismo no Espírito Santo, tá empatado. 51% diz que não. E eu até estranhei isso, achei que a maioria ia dizer que sim. Irmãos, lá no Amapá, quando o evangelho foi para o Amapá, o evangelho pentecostal foi para o Amapá, o primeiro missionário da Assembleia de Deus foi impedido de descer em Macapá. Foi impedido do navio, de descer do navio. Mas quando começou o evangelho pentecostal em Macapá, pregação, uma senhora foi batizada no Espírito Santo. E ela falou em outras línguas. Só que ela começou a falar e havia um homem chamado Alcolumbre, que é avô do atual senador, né? Ouviu e escreveu. Me contaram isso aí. Escreveu. Essa mulher falou em meu idioma, dizendo que Deus está vivo. Eu glorifiquei a Deus quando eu vi isso lá. Pessoal, terminamos o debate, é isso aí. Seja crente, caminhe com Jesus. Deixa eu falar, quer estudar teologia comigo? Quer aprender grego do Novo Testamento, aliás? Quer fazer o curso de grego, tem aquela promoção abençoada, com desconto. Também o curso de escatologia, ganha o curso de pneumatologia, vai entender sobre o Espírito Santo. Entra aí, teologiacursos.com.br, ou me manda uma mensagem no meu WhatsApp pedindo informações, 11 967 66 5787. Do curso de escatologia, do curso de grego, tem promoções, presente para quem estudar, fazer o curso comigo, no curso de grego, tá bom? 11 967 66 5787. Agora, se você é um crente e anda de motocicleta, e quiser entrar no meu grupo de WhatsApp de motociclistas cristãos, manda mensagem com a palavra motocicleta em 11 967 66 5787. Um abraço aos irmãos que estão aí em Portugal, motociclistas que estão comigo no meu grupo, Deus abençoe, viu? Então, teologia, curso de grego, manda uma mensagem no meu WhatsApp, convites, mas não é para pergunta, tá? 11 967 66 5787. Daqui a pouco estou aqui de novo às 14 horas, no Crescendo na Fé. Me segue no meu YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Se inscreve agora no Instagram, Pastor Roberto Cruvinel. Pastor Roberto Cruvinel. Fica com Jesus. Doni, obrigado. Fiquem com Deus. Paz. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical. Mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio